caçando. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, está no ar mais um programa em discussão aqui pela sua TV Alesp. A gente vai falar hoje sobre fertilização in vitro, um procedimento que ajuda muitas mulheres a realizarem um sonho de ser mãe. Mais de 40 anos depois do primeiro bebê que nasceu através desse procedimento, como está o cenário atual? A medicina evoluiu? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui para esse bate-papo o ginecologista Alexandre Lobel, a psicóloga Sueli Teixeira e uma mãe que passou por esse processo da fertilização in vitro, Belkis Menezes. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui para esse bate-papo sobre um assunto bem atual também. Quero começar pelo Dr. Alexandre Lobel, o primeiro bebê que nasceu através desse procedimento da fertilização in vitro, foi na Inglaterra em 1978. O que é que significou esse feito para a medicina? Perfeito, é isso mesmo. O primeiro bebê que nasceu foi Louis Brown, em 1978. Foi um trabalho muito árduo de dois pesquisadores, Edwards e Steptoe, e foi muito interessante porque eles tiveram que se dedicar muito. Foram mais de 10 tentativas para aquela paciente conseguir engravidar. E com o nascimento, isso trouxe grandes avanços na medicina. Eles ganharam o Prêmio Nobel da Medicina e desde então a medicina evoluiu muito. A gente cada vez tem visto inovações e realmente para tentar ajudar essas mulheres a conseguir a gravidez, os casais a realizar esse sonho. Foi um marco na medicina? Com certeza. A gente tem 2 prêmios Nobel para essa área da reprodução humana. Então é muito interessante, coisas que a gente desenvolve, pesquisas todos os dias, a gente tem publicação nova. É um marco que realmente traz muita qualidade de vida, os tratamentos ajudam muitos casais e é muito gratificante participar da vida desses casais. Já existia assim, um estudo de muito tempo para se chegar à fertilização? A gente está falando aqui da década de 70, né? 1978 ano, mas foi um estudo desenvolvido durante muitos anos? Sim, com certeza. Até eles conseguirem essa gravidez, a primeira gravidez, muitos casais tentaram, foram submetidos ao tratamento de fertilização e a técnica realmente mudou muito. Eles não realmente estavam aprendendo, foi feito estudo em animais, e aí depois que se partiu para estudo em seres humanos, sim, até conseguir a gravidez. Isso foram 10 tentativas que o senhor falou? Foram mais de 10. Nessa paciente, se eu não me engano, foram mais de 16. Que surtiu o efeito positivo. E aí a gente tem mais de 10 tentativas e está com uma mãe aqui, a Belkis Menezes, que é mãe da Carolina e do Guilherme. Para a gente deixar claro, na verdade, foi a Carol, né, que nasceu através da técnica do procedimento da fertilização in vitro. Foram quantas tentativas? Foram 5 tentativas. Ela nasceu na 5ª tentativa. Na 5ª tentativa, né? E como é que foi durante esse processo aí de adaptação para o nascimento da Carol? Você teve a primeira vez, não deu certo, a segunda, pensou em desistir? Eu não pensei em desistir, mas porque eu foco no objetivo, enquanto eu não consigo, eu não desisto. Mas é por mim, eu sou assim. Tem outras mães que são bem mais sensíveis. Daí ela precisa de um apoio de um psicólogo, porque é uma etapa muito difícil na tua vida. Porque você vê todo mundo sendo mãe, você anda na rua, você vê as criancinhas na rua, sabe, bebezinho, pedindo esmola, e você fala, poxa, eu tenho um lar, que eu tenho uma família estruturada, que eu posso dar tudo para o meu filho, entendeu? E vim numa família completamente pronta para abraçar, e eu não posso ter filho, e essa criança está ali. Então, você pira, tem mães que piram. E quando a gente entra nesse processo, é interessante que a gente vai para a clínica, a gente começa a fazer terapia com todas as mães, né? Uhum. Porque uma conta, eu consegui, eu não consegui. Tem vezes que mãe fica chorando, essa é a minha 5ª tentativa. Entra em desespero. E a gente fica uma apoiando a outra. Uma segura na mão da outra, Uma segura na mão da outra para não desistir. Porque é difícil, mexe com seus hormônios, você fica obesa, porque é muito hormônio. É um tratamento que requer muito a parte psicológica. Muitas vezes a mulher não tem o apoio do marido. Ele quer ter filho e ela não consegue. E ele aponta ela como uma culpada. A família aponta ela como uma culpada.
ela não pode engravidar. Então parece que você se sente assim, a última pessoa do mundo. Eu não posso dar um filho para o meu marido. Daí tem a sogra pressionando, entendeu? A família do marido. Se o marido não tem descendentes, herdeiros, é filho único, ou se não tem criança na família, então você fica muito pressionada. Eu observava essas mães e com essa pressão em cima delas. E eu acho que daí você fica muito mais nervosa, daí você não consegue, porque o processo em si, por exemplo, a minha primeira gravidez, eu estava toda esperançosa. Como o tipo de... Eu não tinha dificuldade de ter os óvulos. Então, era todos tipo A, né, doutor? Então, ele tem uma nomenclatura para óvulos bons. E eu tive hiperestímulo, tive 20. Quando tem hiperestímulo também prejudica, né? Parece que o nível dos óvulos não pode ter, mas enfim, eu tive alguns... O doutor pode explicar melhor. O doutor pode explicar melhor essa parte. Não quero te interromper, mas ele vai assim, contar a história. Então, eu tive ótimos óvulos e na época eu coloquei 2 embriões. E toda esperançosa, quando você faz o beta, que você fica, né? Você quer antes já comprar o teste de gravidez para saber se está grávida, né? Em vez de esperar o beta. Daí quando você faz o beta, daí o beta dá negativo, você fica arrasada. Daí a primeira eu chorei. A primeira vez deu negativo. Deu né? negativo. Deu cara. negativo, a gente abriu junto, daí a gente chorou. Porque a gente acha que é fácil, né? Porque eu tinha endometriose. Mas tem mães que não conseguem ter 2 óvulos. Daí é sofrido. Quando ela tem um óvulo, e ainda o óvulo tem que fecundar, tem que gerar um embrião, às vezes não consegue. Então, é muito complicado. O médico tem um fator extremamente importante. O médico não pode deixar a peteca cair, que a gente fala. Ele tem que falar, você vai conseguir. Tem médicos que são extremamente frios. Tem uns que não querem colocar o calor humano, sabe? Ele fica naquela posição de médico. E tem médicos que se envolvem e falam, não, você vai conseguir, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Você passou por mais de um médico? Eu fiz 4 em uma clínica, e era uma médica muito boa. E ela tinha esse calor humano, ela dava... Foi importante até para você não desistir, né? Eu fiquei grávida, a primeira deu negativo, a segunda deu negativo. Na terceira vez o beta deu alto. E daí você faz o beta com 20 dias? Com 48 horas. 48 horas. Depois, com 20 dias, o beta aumentou. E depois, no terceiro beta, baixou. E daí você vem a menstruar, daí você sabe que não ficou grávida. E daí, quando você fica grávida e você perde, daí você fala, opa, entendeu? Daí a terceira vez eu fiz, gente, não é possível, eu vou ter, eu não vou desistir. Eu vou fazer a 4ª. A 4ª foi igual. Eu fiquei grávida e o beta baixou. Daí você começa a rezar. Daí aparece qualquer religião, não importa. Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Daí começa amigas, todo mundo se envolvendo, te ajudando, porque é muito importante. A família, eu tive uma família, minha família me apoiava e as minhas cunhadas também. Deixa eu te perguntar, Belkis, não sei se eu te perguntei já, mas você teve acompanhamento psicológico durante essas 5 tentativas? Não, eu não tive, mas porque, na verdade, eu acho que eu tenho um mental bem forte. Eu boto um negócio na cabeça e eu falei, eu só vou desistir quando eu for mãe, não importa quanto eu vou fazer. Pra tudo na vida, né? Pra tudo na vida. Ó, então, a Belkis, ela tem aí essa mentalidade, essa personalidade forte, né, doutora Sueli? Mas, assim, o acompanhamento para mães que não têm essa determinação toda, não por culpa própria, obviamente, mas é porque, que nem a Belkis estava falando, mexe com a estrutura do corpo, com o hormônio, com o humor, com pensamento mesmo. Ter esse acompanhamento psicológico para uma mulher que vai encarar esse processo tão importante na vida dela, que é ser mãe, o sonho de ser mãe, é muito importante, né? É muito importante. Como a Bel falou, primeiro o médico, lógico, é ele que está fazendo o procedimento, né? A família é muito importante quando a família apoia e o psicólogo. O psicólogo está ali para trabalhar realmente a mudança de comportamento, até fazer ela acreditar mais que ela vai conseguir, dar o apoio, dar a força e quantas vezes dar afetividade, porque ela é carente, ela fica muito carente nessa hora, ela fica muito vulnerável, principalmente assim, chora muito, porque ela tem medo. O medo, ele impera em todos os lugares.
Então, o acompanhamento psicológico é muito importante para você dar esse apoio para a pessoa. Como é que é feito esse acompanhamento? Então, ela vem, né? Nós conversamos e são etapas. Quando ela começa, quando ela decide a fazer isso. Ela tentou de todas as maneiras, inclusive eu tive uma paciente que ela decidiu, ela falou, já estou com 45 anos e eu não, tudo que eu conquistei na minha vida, eu quero deixar para alguém, eu quero ter alguém do meu lado. Então ela falou, eu decidi fazer essa inseminação in vitro, fertilização in vitro. E aí ela foi, o médico deu muito apoio, o tratamento era muito difícil, ela falou, Sueli, eu não vou aguentar, né? Porque é dolorido, é muito emocionalmente também, muito forte para ela, porque ela ia tentar, a alimentação é fundamental, né? Tem que trocar tudo, como se tem que trocar o estilo de vida. Você tem que viver para aquele momento. Viver para aquele momento. E ela vive para aquele momento e ela fala só aquilo, porque aquele é o fundamento agora. Ela está apostando tudo naquilo. E então o tratamento foi muito complicado e infelizmente ela tentou 2 vezes e ainda não teve. Mas ela não desistiu, né? Não desistiu. Olha que coisa boa. Não desistiu. Ela ainda está tentando. Agora aconteceu dela não engravidar, né? E agora tem que dar um tempo para ela recomeçar de novo. É isso. A senhora falou agora Posso chamar de você? Claro. Por favor, né? Sim. A doutora Sueli falou nessa questão da aposta, que é uma aposta da mulher no momento da vida dela. Lá, doutor Alexandre. E, claro, é uma aposta muito depositada também nos avanços da medicina, né? Eu já falei, repito, o primeiro bebê foi em 1978. De lá para cá, como é que está hoje a medicina em relação a esse tema da fertilização in vitro no mundo e com foco especial, claro, no Brasil? Perfeito. Vou aproveitar algumas coisas que elas falaram que eu acho Por que favor, são bastante interessantes. Sim. Primeiro que a gente sempre fala em fertilidade conjugal. Uhum. Nunca é a mulher é infértil ou o homem infértil. Sempre você tem um casal e que você vai tratar daquele casal. Uma coisa que ela falou que é duro, a mulher se sentir, a culpa é minha. Eu não consigo dar o filho para o meu marido. 40% das vezes você acha só fator masculino. Você tem um problema no sêmen e por isso que aquele casal não está conseguindo engravidar. Não tem nada a ver com a mulher. Teoricamente, aquela mulher é fértil. Se ela tivesse casada com um homem fértil, ela conseguiria engravidar. Em 30% a 40% dos casos, você encontra associação de fator masculino com fator feminino. Então, assim, isso vem do passado, da época dos reis, que casava com a mulher para ter o herdeiro, para ser o príncipe e virar o rei. E aí aquela mulher não prestava, porque ela não conseguia engravidar. E aí casava de novo, e aí de repente a outra mulher também não prestava, e na verdade era o rei que tinha o problema. Eu esqueci agora qual era o rei. Qual era o rei que teve um rei que teve esse problema na história? Eu não vou lembrar também, mas... Foi da França, então, na Inglaterra, mas existia sim, isso. Ele sim. trocava de mulher, só que o problema era com ele, não tinha nada a ver com a mulher. Então, assim, primeiro que a gente tem que encarar a infertilidade é o casal que está em tratamento. É a primeira coisa. Sim. A segunda coisa é que a infertilidade tem que ser abordada como uma doença mesmo, um problema de saúde. Que tudo bem, a pessoa não morre de infertilidade, mas tem um grande prejuízo na qualidade de vida, na vida física, sofrimento físico, sofrimento psicológico. E até social. Ela falou a cobrança da sogra, da mãe, dos parentes, dos amigos. O casal já está casado há 2, 3, 10 anos e não consegue engravidar e todo mundo cobrando. Então, a gente tem que entender que tem que ser abordada como uma doença e que merece a investigação e o tratamento. A fertilização avançou muito. Sim. E a gente tem chegado agora num patamar. Nos últimos 5 anos, as taxas de sucesso têm estabilizado. O último grande avanço foi a ICSI, que é o procedimento que a gente pega o espermatozoide e injeta diretamente dentro do óvulo. Isso foi em 1992. A gente teve outros grandes avanços, mas esse talvez foi o maior. E é uma coisa muito interessante que o Brasil, eu falo para os pacientes, a gente não deve nada a qualquer clínica no mundo. As boas clínicas aqui do Brasil, de São Paulo, que é onde eu atuo, mas no Brasil todo, Estados Unidos, Europa, as nossas taxas de sucesso são tão boas quanto em qualquer país do mundo. A gente tem tecnologia para isso, tudo que tem disponível fora do Brasil tem no Brasil.
Então a gente pode proporcionar tratamentos de ponta para todos os nossos pacientes. Maravilha, você falou aí dessa cobrança, não necessariamente era uma cobrança da sua família, né, Belkis, eu acredito, mas como é que era a relação, por exemplo, com o seu marido? Ele também queria muito ser pai? Ele queria muito ser pai, acho que ele queria mais do que eu. Se ele pudesse, ele engravidava. É mesmo? Que ele é um pai maravilhoso. E ele não me cobrava, ele me apoiava, ele participava de tudo, ele ia em tudo. Se não deu certo, nunca teve essa cobrança, nunca falou nada, assim, falou, vamos tentar, vamos ver o que aconteceu. Eu sempre tive o apoio dele, o que é muito difícil de mulheres que não têm o apoio, né? Sim, isso do apoio é fundamental, você ter o casal junto, nas consultas, um apoiando o outro. Eu tenho casais que às vezes o homem sofre mais, foi o que ela falou, o marido quer mais às vezes do que a mulher. E é legal quando os dois estão em sintonia, buscando esse sonho. E em relação à rede de apoio, tem uma paciente que, assim, por coincidência, ela fez o teste ontem de gravidez e veio positivo. E ela me contou que a melhor coisa que ela fez foi entrar num grupo de mulheres que estão tentando. Elas se autodenominam tentantes. Então, um grupo de tentantes. E muito mais do que o conselho médico que ela estava recebendo, o apoio psicológico, que essas mulheres em geral não contam para as amigas, para a família que não está conseguindo. O sofrimento fica em casa, o sofrimento fica interno. É difícil as mulheres compartilharem. Doutora Sueli, o primeiro psicólogo começa em casa mesmo, né? A família, Sim. é o marido. Esse outro caso que eu tive, os dois, sabe, ele sofria mais, né? Ele queria, então ele insiste ainda, não desistiram ainda, estão tentando, mas é ele que está à frente de tudo isso. Levantando a bola, porque a insistência, ele fala, não, nós vamos conseguir. Então o tempo todo ele fala, nós vamos conseguir. E o apoio, como eu falo, o apoio psicológico é o conjunto, vamos falar que é o sistema, tudo é um sistema. Então quando o sistema está apoiando amigos, parente, mãe, sogra, estão todos ali, eu acredito que entra essa rede neural e aí entra também a fé, todo mundo vem com aquilo, nós vamos conseguir. Então todos torcendo junto, dá apoio, dá força para o casal. O processo se torna bem mais... Bem mais leve, leve que eu falo. Fácil assim, não, leve, né? Bora usar a palavra leve. Leve no sentido de acreditar, porque em tudo que nós fazemos, nós temos que acreditar em primeiro lugar. Né? Quando a gente acredita naquilo, como ela falou, eu acredito naquilo e eu insisto, eu vou. Então, quando você acredita, você vai até o fim. Sim. Então, nós temos que acreditar. A gente estava conversando antes, né, Belkis? Como é que você estava falando? Só não tem mulher, só não tem filho, a mulher que não quer. A mulher que desiste. Que desiste. Eu falo, só não tem filho a mulher que desiste. Eu tenho uma amiga, ela fez 11, muito amiga Nossa, minha. 11. E ela fez a primeira, a segunda, daí quando a gente falava um casal, eu sempre falava, eu fiz 8. Daí quando ela estava na 8ª, não, eu fiz 10, falava pro marido. Eu sempre aumentava, por quê? A gente falava, e ela tem umas irmãs maravilhosas, a família é maravilhosa, só que ele não tem criança na família. Então a cobrança dela era grande, porque ela era a única que podia dar um neto para aquela família. Talvez a cobrança estava dentro da cabeça dela, não dele, né? Necessariamente. E não era a cobrança ela dele. tem uma cabeça boa, ela tinha, mas ela caiu em desânimo. O 8º não conseguiu, o 9º não conseguiu. Daí o 10º. Daí, quando ela engravidou, que ela fez a 11ª, ela se trancou e não falou com ninguém, porque ela também apareceu grávida e perdeu. Puxa. E perdeu. E para ela foi sofrido. Para ela, merecia um acompanhamento psicológico, porque é que ela é uma mulher muito forte, muito admirável. Porque ela foi até conseguir. Agora ela está com a bebê dela, ela não desgruda, que é maravilhosa. Está com quantos meses, quantos anos? A Maia sabe? está com 7 meses, se eu não me engano, de 6 para 7 meses. Nossa. Nós somos Quando é que a gente Porque nesse identifica, doutora sentido, Sueli, como é que a gente identifica que a mulher precisa agora, chegou um ponto que a mulher não dá, precisa do acompanhamento psicológico? Quando ela entra em desespero interno, depressão ou a ansiedade. A ansiedade de conseguir, e quando ela vê que não, e aí ela vai entrando em depressão e vai se acabando, até vir novamente. E quando ela está na expectativa, ela própria
tem também a pressão psicológica, como no caso que ela está falando, principalmente familiar. Porque além dela querer, tá ali o desejo, muitas vezes vem a pressão do outro. E aí, tá grávida? E aí? Isso conseguiu? é muito comum. É uma pressão social da essa sociedade. pressão social, isso. E até você falar, não, ainda outra tentativa. Então, o psicólogo, né, ela vai tentar amenizar esse sofrimento dela que ela está ali. É esse que nós vamos trabalhar. Vamos treinar a paciência, a tolerância, o entendimento, calma que vai dar certo. Então, dentro do cognitivo-comportamental, né, da terapia, o que nós vamos fazer? A gente vai mudando o pensamento dela. Vai fortalecendo ela, vai incentivando ela, motivando ela. Por quê? Porque se ela não mudar o pensamento, como é que ela vai mudar o comportamento dela naquele sentido? Porque o comportamento é que vai trazer, que tem alimentação, tem a fé, tem o próprio comportamento dela. Mulheres que às vezes trabalham fora, como é que ela vai continuar nesse tratamento? Porque é muito, né? Porque tem pressão do trabalho. Sim, e tudo é pressão. Tudo é pressão. Lidar com a pressão. É um pensamento, às vezes, da sociedade, né? Que você se depara com um casal, às vezes, você pensa assim, estão casados há quantos anos? Há 10 anos. E filhos? Ainda não. Mas por quê, né? Mas por que tem que ter filho, né? Exatamente. Tipo, é essa pressão, é bem... E a pessoa, no decorrer que o tempo vai passando, os anos vão passando, a pessoa entra nessa neura mesmo, de que eu preciso engravidar o quanto antes para até dar uma resposta, às vezes. Exatamente. E você sabe que até o doutor, ele fala, a idade também está muito relativa nisso daí. Então, quanto mais a mulher vai demorando para engravidar, vai tendo menos chance de conseguir. E a pressão é maior ainda. Então, quando vê o outro, que a outra moça engravidou, às vezes até com um problema, engravidou, aí ela se pergunta, por que eu ainda não? Então, aí vem a pressão psicológica interna. Então, ela está engravidando, o outro está engravidando, ela tem problema, e eu que tenho uma família, eu que consigo tudo, eu que posso, eu tenho um lar para oferecer, e eu não posso. Você tem que vontade de roubar São muitos bebê. porquês, né? Deixa eu entrar agora na parte mais porquês. técnica também aqui com o doutor Alexandre. A doutora Sueli estava falando da idade. A partir de que idade a mulher, de fato, deve começar a se preocupar? Existe uma idade limite para fazer um processo como esse de fertilização? Como ela falou, a idade é muito importante para a taxa de sucesso dos tratamentos. É o principal fator. Quanto mais tempo vai passando, quanto mais idade a mulher tem, mais difícil vai ser a gravidez, tanto espontânea quanto no tratamento de fertilização in vitro. Não existe uma idade que você fala, a partir daqui você precisa se preocupar, mas a mulher tem que sempre ter isso em mente. A partir dos 37, 38 anos, a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? A mulher, diferente do homem, o homem a gente vai renovando o estoque de espermatozoides o tempo inteiro. A mulher não. A mulher, quando nasce, define um estoque de óvulos e ela vem ao longo da vida gastando esse estoque. A partir dos 37, 38 anos, a gente observa uma queda mais importante, tanto da quantidade quanto da qualidade dos óvulos. Isso vai acontecer com todas as mulheres. E não tem nenhum remédio que pare esse processo ou que desacelere esse processo. Tem algumas mulheres que elas pensam assim, eu estou usando anticoncepcional, então eu estou guardando os meus óvulos, eu não estou gastando. Isso não é verdade. A mulher vai tendo a perda dos óvulos continuamente. Então a gente fala para as mulheres em geral a partir dos 35 anos, então um momento que ainda não houve essa queda mais importante, mas já é uma idade que a gente fala, acende uma luzinha amarela. A partir dos 40 já é uma luzinha vermelha que está acendendo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a fertilização in vitro, ela infelizmente não resolve todos os problemas. Tem alguns casos que a gente tem muita dificuldade. Eu já vi paciente que fez 18 tentativas e não conseguiu engravidar. Sério? Então, não é um tratamento que é 100%. Por isso também bastante do sofrimento, da dúvida, da angústia. Porque se ela soubesse, eu vou fazer o tratamento e vou conseguir... Eu vou fazer 20, mais uma hora chega, né? E infelizmente tem alguns casos que a gente não consegue resolver, ou não consegue resolver da forma que o casal gostaria. E era o que a gente estava falando, a maternidade pode vir de várias formas. Às vezes a gente discute que vamos para outro caminho. Eventualmente pensar em adoção ou um tratamento que chama ovodoação, que você pega óvulos de uma mulher mais jovem,
fertiliza com o sêmen do marido e coloca no útero daquela paciente. Esse é um uma tratamento... outra, um outro procedimento também. Exato, né? é um tratamento regulamentado, já bem estabelecido, que tem altíssimas chances de sucesso. Algumas mulheres, alguns casais aceitam, outros não, mas são possibilidades. Mas talvez o recado mais importante é que a idade é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. É primordial, né? E quando começa ainda nesse gancho da idade, quando começa o tratamento, ele é diferente de acordo com a idade? O que eu pergunto é, vai se adaptando, o tratamento vai ser adequado de acordo com a idade que a mulher está começando? Sim, eu acredito muito em medicina personalizada. Você tem que individualizar aquele casal, você tem que entender quem é aquela paciente, por que eles não estão conseguindo engravidar, e aí vão vir vários outros fatores, como idade, o peso da paciente, para você escolher que tipo de medicação. Então, essa individualização vai vir muito daí, de entender o casal e escolher o tratamento. De linhas gerais, não é muito diferente, mas essa individualização é muito importante para a gente conseguir uma boa taxa de sucesso. Belkis, de forma alguma, estou perguntando a sua idade, tá? Mas você foi mãe com quantos anos? Com 39. Com 39, né? Já estava naquele cenário, né, doutor, que Péssimo. o senhor falou que já não era tão favorável assim, né? Já a queda dos óvulos. Já é um momento que a gente costuma ver uma diminuição da quantidade e da qualidade dos óvulos. Faz parte de qualquer consulta com um especialista em reprodução humana, a gente fazer uma análise da quantidade de óvulos. Então, como ela falou, eu nunca tive problema para ter os óvulos. Tem mulheres, às vezes até mais jovens, que têm menos óvulos. Mulheres que têm 39 anos, que pode ter uma melhor reserva ovariana, tem mais óvulos. Mas a qualidade está muito associada à idade. Por isso que a gente fala que tem que tomar cuidado, que tem que procurar o seu ginecologista, fazer um bom acompanhamento. E quando a mulher está aí há 1 ano tentando engravidar e não consegue, esse é o momento de você procurar um especialista em reprodução humana. Ah, maravilha. Ó, a gente ia ter também aqui hoje no nosso programa um debate, participando desse debate, a Denise Rodrigues, que ela é jornalista, escritora, ela também passou pelo processo da fertilização in vitro, isso foi há 21 anos, ela escreveu esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, Socorro, Quero Ser Mãe. Ela não pôde vir por questões de saúde, mas enfim, se você tem interesse nesse livro, esse livro está sendo relançado agora, porque a filha dela, de 21 anos, faz agora um capítulo especial no livro, então você pode ligar para esse telefone que eu vou passar para vocês agora, o 13, DDD 13, o telefone é o 981522240, e aí você pode estar adquirindo então esse livro, conhecendo um pouquinho mais, debatendo sobre a fertilização in vitro, o depoimento de uma pessoa que viveu na pele essa questão aí, todo esse processo para engravidar. A gente vai para aquele intervalo, passa rapidinho, não sai daí, eu volto já. Muito bem, o programa Em Discussão está de volta hoje falando sobre fertilização in vitro. A gente está recebendo aqui no estúdio, vou passar para vocês agora, o Alexandre Lobel, que é ginecologista, está recebendo também a Sueli Teixeira, psicóloga, e a Belkis Menezes, que é mãe da Carolina, que passou por esse processo aí de fertilização in vitro, e também a mãe do Guilherme, só que o Guilherme já não foi aí um processo de fertilização, né? Não. Como é que foi isso? O Guilherme, meu marido, queria o segundo, né? Daí eu tava enrolando ele, que eu não queria começar o processo de novo, queria ficar só com o primeiro. E o Guilherme foi engraçado, foi fé mesmo. Eu venho de família evangélica, meu pai, ele dava um lencinho para mim, que era ungido, para botar na barriga. E também a família do meu marido é católica e meus avós eram católicos, né? Uhum. Daí eu fiz promessa para Aparecida. Daí parece engraçado esse negócio de fé, né? Porque o meu problema de engravidar, que eu tinha endometriose, já também idosa, né? Ser mãe com 39 anos. Idosa não, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nenhum idoso aqui. 39, já estava com 40 anos. E daí eu tinha que fazer outra inseminação, não tem jeito, porque as minhas trompas eram todas disformes, né, doutor? E é toda enroladinha, não tinha como eu ter o outro filho. Daí eu comecei a rezar. Daí foi muito engraçado que uma amiga minha falou para mim, eu conheço uma benzedeira, você acredita? Daí eu falei, eu tô acreditando em qualquer coisa.
Ela falou, vamos levar uma roupa. Daí a benzedeira mandou eu rezar umas missas em Santo Homem. Eu fiz exatamente... Isso pro Guilherme. Pro Guilherme. Certo. É incrível. A semana que eu fiz, eu não sabia que eu estava grávida, porque eu menstruei no mês seguinte. Só que eu estava passando mal. Eu fiz a reza que a benzedeira falou, fazia o que o meu pai falou, fiz a promessa para Aparecida e falei para Eduardo, nós estamos em outubro, vamos esperar janeiro eu começo um processo. A gente vai viajar, tira férias, daí eu começo o processo de novo, para ganhar um tempo. Daí eu fiz tudo isso, e com fé. Com fé. Daí eu só sei que eu peguei e estava passando mal, daí uma amiga minha estava em casa e falou, você está grávida? Eu falei, impossível, eu não posso engravidar. Daí ela comprou um exame, ela foi na farmácia, me trouxe o exame, faz esse exame, deu positivo. Daí eu falei, deu positivo, tá errado esse exame. Vamos comprar o daquela outra marca, que falam que é bom. Daí eu fui, comprei, deu positivo. Daí eu liguei para o meu médico aqui no Itaim, eu preciso ir aí. Eu fiz 2 exames, deu positivo, é impossível isso. Liguei para o meu marido, eu fiz, desce para o doutor Davi que a gente precisa conversar com ele. Daí quando ele viu, o doutor Davi fez, parabéns, você está grávida de 2 meses. Então eu fiz, é impossível, doutor. Ele falou, para Deus nada é impossível. O que é que explica isso aí? Claro, além da fé que ela acredita. O que é que explica, doutor? Ela passou por 5 processos para ter a fertilização de fato concretada, né, concretizada. Sim. E aí, depois ela tem a gravidez natural. Histórias... A gente tem muitas histórias... Isso? Não é que quando aparece a história, todo mundo fica sabendo, vira notícia, às vezes cidade pequena, a cidade inteira comenta. O casal que fez muitos tratamentos, a maior probabilidade é de não conseguir engravidar espontaneamente. Mas pode acontecer. Quando você tem as tubas, como ela falou, enoveladas, as tubas são importantes porque é lá que encontra o óvulo com o espermatozoide. Tem algumas situações que a tuba está fechada. Não tem como passar o óvulo, não tem como passar o espermatozoide. Nesses casos é praticamente impossível uma gravidez. Só que tem outras pacientes que a tuba ela não está fechada, mas a posição dela é ruim, ela está enovelada, o formato dela está fora do normal. Então, provavelmente, e muito provavelmente é o caso aqui, esse casal não está trabalhando com a chance de um casal normal. Um casal normal, por mês, tem 20%, 30% de chance. Depois de um ano, 85%, 90% dos casais conseguem engravidar. O caso dela, provavelmente, ela não trabalhava nessa chance de 20%. Ela trabalhava numa chance de 5%, 2%. Sim. Então, o tempo foi passando, ela foi tentando, não efetivamente tentando, mas estava tendo relações desprotegidas, poderia engravidar. Porque eu sabia que não podia. E uma hora aconteceu. Tranquila. Por isso que a gente sempre brinca com os alunos, a gente fala assim, o que é proibido você falar na reprodução humana é impossível. Ou você nunca vai conseguir desse jeito. Porque, como ela falou, a gente não tem todas as respostas. A gente não sabe tudo. Sim. A medicina está sempre evoluindo, né? Com Eu certeza. queria agora falar também, assim, do tratamento em si. Na verdade, do procedimento da fertilização in vitro. Como é que ela funciona? A fertilização in vitro, o in vitro, o que significa? A gente juntar o óvulo e o espermatozoide no laboratório. Como eu comentei agora, no corpo humano, esse encontro acontece na tuba, na trompa. Quando você tem algumas situações que esse encontro não pode acontecer na tuba, dentro do corpo humano, ele tem que acontecer fora. Então, no tratamento, a gente usa medicações para estimular a paciente a produzir vários óvulos. Essas medicações são injeções, isso é uma parte, acho que ela pode contar, uma parte em geral bastante sofrida do tratamento. Vou querer o seu relato pessoal daqui a pouco. Tem que usar 10 dias na média aí de medicações injetáveis. O médico vai acompanhando o crescimento desses folículos. O folículo é como se fosse a casa do óvulo. Sim. Então a gente vê o crescimento pelo ultrassom e faz a retirada dos óvulos num procedimento. Aí a gente junta o espermatozoide com o óvulo no laboratório, deixa esse embrião que é formado cultivando dentro de uma estufa durante 3, 5 dias e depois seleciona o melhor embrião, os melhores embriões e coloca direto dentro do útero. Até o próprio avanço da medicina permite vocês hoje identificarem quais são os melhores embriões, por exemplo, que tem maior probabilidade de dar certo? Sim, sim. Antigamente se cultivava esses embriões em 2 ou 3 dias na estufa, não mais do que isso. E agora a gente leva esses embriões até 5 dias. Isso leva a uma melhor seleção do embrião. A gente consegue escolher o melhor embrião
para colocar dentro do útero. A gente não consegue hoje saber 100% se aquele embrião é perfeito, se é livre de doenças. A gente tem alguns exames, a gente consegue fazer uma biópsia do embrião, por exemplo, identificar algumas alterações, principalmente alterações cromossômicas. A mais comum é a síndrome de Down, conhecida, Sim. mas a gente tem outras síndromes como Edwards-Pattal, Turner, que são outras doenças. Então, isso a gente consegue identificar, mas eu não consigo saber, por exemplo, a cor do olho, a cor do cabelo. Ah, então isso não existe. Isso a Eu ia gente até não- perguntar, você poderia, por exemplo, querer fazer a fertilização e, eu quero que o meu filho tenha o cabelo liso, o olho claro, a pele branca ou a pele negra, enfim. Isso não é possível? Hoje a gente não tem tecnologia para fazer isso, e mesmo se a gente tivesse, No a mundo. gente considera antiético. É, total. A ideia do tratamento não Não é é essa. não é selecionar, não é fazer uma Isso. eugenia, É. não é melhorar a população. A gente quer dar uma gravidez saudável. Então a gente consegue identificar algumas doenças. Um outro avanço super importante e muito legal para alguns casais, você tem casais que têm doenças genéticas na família e que tem grande probabilidade de ter um filho com aquela doença. Hoje a gente consegue fazer o exame e só realmente selecionar os embriões que são saudáveis e colocar isso é no útero, magnífico. que é muito legal. Isso é muito bom. Como é que foi a sua experiência pessoal com essas injeções? Então, você tem que tomar injeções durante 10 dias em casa, todos os dias. Ou você tem que ir até a clínica. Daí, quem aprendeu a aplicar as injeções foi meu marido, ele que aplicava as injeções. Mas tem marido que não consegue. Daí, a paciente vai até a clínica. Ou uma enfermeira vem até em casa e aplica. Essa acho que é a pior parte do tratamento. Que você passa mal com essas injeções, são hormônios, né? Que você toma todo dia, que você tem que tomar. Você tem uma variabilidade individual, né? Tem como o Bergs falou, tem mulheres que sofrem muito com as injeções. Tem outras que falam, eu não sinto nada, tá tudo bem, eu tô fazendo certo, porque eu não tô sentindo nada. E você vê a ultrassom e tá tudo bem, ela tá crescendo, ela tá desenvolvendo bem. Então, com certeza tem essa variabilidade individual, mas se a gente pensar, a gente falou, se dependesse dos homens, a gente não faria quase nada, né? Pensa você se aplicar 10 dias de injeção. E as mulheres, tem muitas que precisam ir pra clínica, Sim. o enfermeiro, fazer o marido, mas a maioria delas aprende, é bem fácil, e ela mesma se aplica. É que eu não consigo eu mesma me furar. Então eu deixo o meu marido, que é mais fácil para ele. Mas ele Alguma coisa ele tem que aplicava. fazer, né? Ele conseguia aplicar. Mas eu tomava, o último que deu certo, eu tomei um anticoagulante nas pernas, é o Clix. Existe o Clexane, Esse enoxaparina. Clexane. É uma Eu medicação tomei. que a gente pode então, usar. eu tinha que tomar agulha na perna. É uma medicação que a gente tem que usar com bastante cuidado, mas e por isso que o especialista tem que avaliar e ver se realmente é o caso, se tem indicação de utilizar. E no meio disso, do médico, do paciente, também o psicólogo dando ali aquele apoio, né, doutora Sueli? Principalmente no controle da ansiedade. O doutor acabou de falar, porque eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo crescer nada. Quer dizer, gera uma carga de ansiedade muito grande também nesse tipo de paciente, né? É o que mais gera. É só o que gera. É a ansiedade que eu vou conseguir, o medo, né? E quando passa por este processo, que é dolorido, e depois a espera se vai conseguir fertilizar, né? Se vai conseguir segurar. Então, é muito importante o psicólogo neste momento. Porque não pode tomar nada fora da medicação que o médico dá. E como é que ela vai controlar a ansiedade dela? Então, se em outros casos toma-se um ansiolítico, toma outra coisa, tudo bem. Mas nesse caso não pode. A gente né? tenta evitar usar, tem alguns Sim. casos que você precisa, que não tem jeito. E isso do estresse, da ansiedade é muito pesado. Fizeram um estudo e foram pegando qualquer paciente que entrava no hospital, eles chamavam e aplicavam um questionário para ver essa questão do estresse. E os dois tipos de paciente que eram mais estressados, que tinham mais sofrimento psicológico, era paciente que estava tratando um câncer e paciente de reprodução assistida. E em níveis muito parecidos. Então o psicólogo é fundamental aí no Era a minha acompanhamento. pergunta agora para o senhor. O senhor enquanto médico, mas o senhor, claro, obviamente reconhece também o Perfeito. papel fundamental do psicólogo nesse Sim. processo, nesse acompanhamento todo. Se a pessoa tem a condição, é importante, né? Perfeito. O tratamento tem que ser multiprofissional, tanto o psicólogo para ajudar, o enfermeiro, o nutricionista. Esse acompanhamento tem que ser global, né? A gente não pode esquecer que tem um casal ali, né? Não é uma doença que a gente está tratando, é um casal.
E ele precisa de vários seres humanos, apoios. né? Perfeito, é isso mesmo. E neste tratamento psicológico, até esse grupo que tem, né, que você comentou, este grupo também que é ali que troca informações. experiências, informações, e fala da dor, e fala da necessidade, e fala de tudo. Esse grupo também é fundamental, por isso que o doutor falou. Essa equipe que tem que estar ali multidisciplinar, multiprofissional, está ali para orientar também. Neste grupo, o psicólogo estando orientando nesse grupo, a importância, porque ele tem a troca. E quanto que uma mãe, na realidade fala a palavra, consola a outra, ela fortalece a outra, ela incentiva a outra, como você falou, não, eu já estou na 10ª, né? Incentiva. Então, às vezes, o psicólogo particular, ela vai para trabalhar a família, trabalhar o eu dela aqui. E esse grupo psicológico que está ali, que entre elas, é de fundamental importância. Doutora Sueli, também a mudança no corpo, né? A gente sabe que a mulher passa por um processo de mudança no corpo, o psicólogo também trabalha esse lado com a mulher tem uma vaidade muito grande, né, com o corpo. Olha, nesse sentido, a mulher, a mãe, ela está tão preocupada com a fertilização que ela só vai se preocupar com o corpo depois. Depois. Porque, lógico, ela sabe que ela vai engordar. Aliás, o que ela quer mesmo, ela vê ela engordar. A gente quer ver ela ficar barriguda, né? Ela quer, porque ali é a prova para ela, a comprovação, eu estou grávida. Foi tranquilo com você, Belkis? Quando eu engravidei? Não, essa questão, você adquiriu quantos quilos? Você falou que engordou, que geralmente engorda, Na verdade, você lembra? eu acho que eu engordei a gestação inteira, as 2, 14. Só que eu já fiquei 7 quilos acima do peso quando eu fazia as injeções. E isso, na sua cabeça, como é que foi isso? Não, eu ficava meio neurótica, porque eu sou meio eu não gosto de engordar e eu era muito magra, entendeu? Eu não tinha tendência à obesidade. Sim. Quem tem tendência é pior. Quem Por tem conta dos tendência, hormônios, por né? conta dos hormônios, pira. A gente tem que tomar cuidado com a alimentação. Fazer tudo regrado. Aí, em relação a essa questão de hormônios, doutor Alexandre, existe algum risco para a paciente, algum efeito colateral que, vamos dizer assim, essa bomba de hormônios pode causar? Isso é uma grande preocupação, né? Porque você pega um casal que teoricamente é saudável, tá bem, e você não quer devolver uma mulher doente. Então, muitos estudos vêm pesquisando se a fertilização in vitro causa, por exemplo, câncer de mama, algum tipo de câncer, e todos os estudos mostram que não. Que é um tratamento seguro, que não aumenta o risco de câncer. Então, dessa forma é seguro. Você tem alguns pequenos efeitos colaterais, como dor de cabeça ou inchaço durante o tratamento. Esse ganho de peso, ele está muito mais associado a, acho que a ansiedade, a mulher comer e não está muito preocupada com, agora eu não vou fazer mais atividade física. Tem um momento que a gente restringe a atividade, tem um momento que a gente pede para fazer uma alimentação mais saudável, mas tem ansiedade, então que às vezes acaba descontrolando na parte da alimentação. E você tem um inchaço durante o tratamento, mas acabou o tratamento, o inchaço acaba. Aí eu brinquei aqui, a gente quer que fique barriguda, né? Mas é barriguda porque tá grávida. Um inchaço absurdo. Mas você sabe, eu acho que o paciente mais delicado é a mãe independente, que pega espermatozoide de doador. É muito mais complicado, Aliás, como é porque que essa funciona mãe está isso? sozinha. Esse também é um tratamento que é bem regulamentado. Sim. A gente, quando você quer fazer a produção independente, então a mulher busca uma clínica de reprodução humana. Para a gente ter a gravidez, a gente precisa do óvulo, que em geral essa mulher tem, e você precisa do espermatozoide. Existem bancos de sêmen, tanto nacionais quanto internacionais, e a gente faz a importação desse sêmen, ou pega aqui num banco nacional, e fertiliza com óvulo, e aí busca a gravidez. A doação no Brasil, se você quiser ser um doador, por exemplo, de sêmen, isso é permitido. Os únicos pré-requisitos é que tem que ser anônimo, então você não pode doar. Então, às vezes que a gente vê na novela, né, que traz alguém, traz um amigo, quero doar, isso é proibido. Então a doação tem que ser anônima e não remunerada. Então você não pode receber dinheiro para doar o seu sêmen ou doar os óvulos, que também é permitido. Doutora Sueli, e essa produção independente é uma vida que está sendo gerada, a mulher tem que estar muito bem trabalhada psicologicamente também para esse momento, para encarar essa decisão. É porque ela já passou por todas as tentativas. Às vezes ela não tem o companheiro, o marido ali do lado, até porque não deu certo, os relacionamentos não deram certo. Então ela decide,
eu já tenho eu já tenho uma condição financeira boa, e agora eu vou ficar sozinha? Ela decide ter o filho. E quando ela decide, ela aposta tudo naquele filho. Porque ela tem o apoio da família, ela tem o apoio dos amigos, mas neste momento, aquele apoio conjugal, aquele apoio afetivo do homem, né, ela não tem. Então, onde ela investe mais ainda na fertilização. Ela já está muito certa daquilo. Né? Muito certa daquilo. Então, ela vai, eu quero o meu filho. Uma paciente minha falou, olha, eu vou pagar caro, mas eu vou ter meu filho. É isso que eu quero falar agora. A mulher está muito certa daquilo, mas bora falar de dinheiro. Bora falar do investimento. Ainda é um procedimento caro? Infelizmente, ainda é um procedimento bem caro que, infelizmente, grande parte da população não tem acesso. É um tratamento caro porque a gente utiliza medicações, que são medicações caras. A gente utiliza muita tecnologia, você tem muitos profissionais envolvidos e isso acaba dificultando o acesso da população e das pacientes. Então, infelizmente, ainda assim. No Sistema Único de Saúde, no SUS, a fertilização in vitro é possível? Existe hoje no Brasil? Existe. Em São Paulo, tem pelo menos 2 centros que oferecem tratamentos gratuitos para a população. Tem alguns centros que você tem parte a paciente paga e parte o sistema paga. Então, é muito legal isso, porque você está dando condição para casais que não poderiam fazer de forma particular. E a gente oferece isso. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, que é um dos centros que permite. Você tem toda uma regulamentação, toda uma regulação para a vaga. Então isso tem que ser encaminhado via sistema CROSS. Então vem isso em geral. Tem a ver com a idade também, por exemplo, para você ter esse acesso pelo SUS? Sim, cada centro tem uma regra própria para permitir a entrada das pacientes. Tem toda uma discussão em relação a isso, mas hoje a gente tem algumas regras, até pensando naquilo que eu falei no começo, taxa de sucesso, como que a gente pode atender melhor a população entregando o resultado. Uma vez que o processo dá certo, a mulher engravida, a gravidez dela vai ser normal, igual a uma gravidez tranquila, normal, sem a fertilização? É um processo tranquilo? O pré-natal é um pré-natal normal, ela tem que passar por todas as etapas de acompanhamento, igual qualquer outra gestante. Você tem pequenos aumentos de risco em relação à prematuridade, em relação à pressão alta na gravidez. Isso também tem que tomar cuidado com a idade. E tem que tomar cuidado, às vezes aquele casal tem alguma doença prévia, e aí aquela doença que está levando ao aumento de risco. Mas precisa fazer um bom pré-natal, um bom acompanhamento com obstetra, mas na grande maioria dos casos a gente consegue uma gravidez saudável, um bebê bem em casa. Maravilha. E aí, Belkis, como é que foi? Depois de 5 tentativas, você está lá vendo a barriga crescer? Estou grávida. Então, eu não acreditava. Eu achava que eu ia perder. Eu acho que só depois, no 4º mês, eu senti firmeza. Mas eu não queria ficar esperançosa, eu não ficava muito feliz, ficava meio reticente por todo o processo, né? Sim, isso tudo a ver com a psicologia também, né? Que tem a ver com a psicologia. E daí, no 4º mês, eu já comecei a ver que eu estava grávida mesmo. Daí você fica ansiosa que você não vê a hora de ter, né? Porque assim, você desejou tanto, tanto, tanto isso... mas a gravidez é maravilhosa. Eu fiquei muito feliz. Valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. Eu acho que eu fui ser mãe tardia justamente por isso que eu casei em 99, então fiquei casada há anos. Daí você tem uma vida boa, gostosa, você viaja. Investe em carreira, trabalho. Você quer ter uma posição melhor. E daí você vai retardando. Daí você fala 35, vou esperar o 36, 37. Quando bate 38, te dá desespero. O doutor e você. Mas e a você já doutora sabia que tinha esse problema para engravidar? Ou sabia que eu tinha endometriose. Não, eu sabia que eu tinha. Com 33 anos, o médico falou, Bel, tá na hora, senão você vai ter problema. Daí eu falei, não vou ter nada não, que a gente nunca acha que vai ter nada. Acho que é exagero do médico. E como é essa relação mãe-filho depois da gravidez, doutora? Olha, não tenho o que falar, né? Até a mãe dá para ver nos cuidar, olhos dela, né? Olha aqui, ó. Então a mãe tem que cuidar até para não mimar demais.
né? Opa, não. Então tem que saber dosar e não esquecer nunca que o não é mais amor do que o sim, porque o sim você está criando um filho que depois a sociedade no futuro irá cobrar. Onde temos aí os transtornos, né? Uma criança já de 7, 8 anos, um transtorno de ansiedade, de síndrome da perseguição ou da... Está muito em alta agora. Está muito em alta, tempos, né? Porque aí os pais dão tudo, ainda mais num caso desse. É uma filha, nós falamos aqui uma filha especial, porque ela veio através de um tratamento muito difícil. Então aí pensa, não, vamos proteger. Um ventinho está protegendo, e dá tudo. Não é o dar tudo. Então é dar sim o carinho, dar o amor. É aquela família ser funcional. Funcional. Hoje, como você falou, às vezes está acontecendo muito porque os pais trabalham, estão buscando muito a carreira e presenteiam um filho demais. E aí nós temos os transtornos aí dentro da adolescência, ou da juventude, até porque acostumou a ter tudo e a sociedade depois cobra e não tem como dar. Então é onde tem aí os transtornos hoje. Mas, enfim, quando essa família tem esse filho, que foi esse filho agora desejado, esse foi o desejado, aquele que veio mesmo, Planejado. né, o planejado. Então é muito gostoso, não tem, acho que a família toda num contexto fica muito feliz. Então Maravilha. assim, vale a pena e como a gente fala para todos que estão nessa tentativa, não desistam nunca. Acreditem primeiro, como a Bel falou, a fé ela é muito importante neste momento. A fé, o acreditar que vai dar certo, mas assim, não desistam nunca. Uma hora consegue. Uma hora consegue. Eu ainda quero falar um pouquinho em relação a essa questão do SUS, né, o oferecimento pelo SUS. O senhor detalhou, a idade pode ser um primordial também, mas eu queria detalhar mais um pouco. Existe uma questão de renda para que essa mãe tenha acesso a... O senhor sabe esses dados? Até onde eu sei, não. Você não precisa comprovar que você tem certa renda ou não passa da renda familiar de certo valor. Você tem que ter alguns critérios, como idade, eu falei, o diagnóstico de infertilidade, então o casal tentando engravidar 1 ano sem sucesso, vai ter que fazer exames, tem toda uma rotina que vai ser feita na UBS, e aí, tendo todos esses diagnósticos e todos os exames que contemplam os critérios, aquele casal pode ser encaminhado e deve ter uma fila que tenha certa regulação para aí sim dar entrada no sistema, nos centros especializados e aí iniciar o tratamento. Ter fé, né? E acreditar, sempre batendo na tecla da fé, ter fé, inclusive que vai conseguir, para quem não tem condições de pagar, na rede pública mesmo, né? O tratamento dura quanto tempo? Do momento que a gente inicia o estímulo, que são essas injeções, até o teste de gravidez, em geral 1 mês. Você tem algumas situações que podem atrasar o tratamento, a gente decide, por exemplo, congelar os embriões, como ela comentou, da síndrome do peristímulo ovariano, que é um problema que pode acontecer durante o tratamento da fertilização, a gente não faz na sequência, mas em geral, em 1 mês a gente está fazendo o teste de gravidez e descobre se aquele casal conseguiu engravidar ou não. Quanto tempo o embrião pode ficar congelado, doutor? Não existe hoje limite, antes a gente falava em 5 anos, Sim. mas já tem documentado gestações com mais de 20 anos de embrião congelado. Ah, que maravilha. E para a gente finalizar aqui, eu queria que o senhor fizesse mais uma vez o balanço de como está a fertilização in vitro no Brasil. O senhor já adiantou no início do programa, mas para quem está chegando agora também, hoje o nosso país não deixa a desejar em nada. É isso aí. A gente, no Brasil, a gente faz em média 30 mil ciclos no ano. E a gente sabe que a gente poderia estar oferecendo 300 mil casais que estão precisando de tratamento e que realmente não têm acesso ainda. Existe um percentual, uma taxa de que vai ter sucesso na fertilização? O sucesso depende muito da idade. Para casais que a mulher tem menos de 35 anos, a gente trabalha por volta de 40% de gravidez. Para mulheres acima dos 42, por exemplo, menos de 5%. Maravilha. Belkis, deixa aí sua mensagem para as mães que estão nessa luta. Você passou aí por 5 tentativas, na 5ª conseguiu, depois veio o Guilherme de forma natural. Então,
Bora reforçar, né? Para Desistir não nunca. desistirem. Desistir nunca. Insistir, persistir e resistir. Até conseguir. Até conseguir. Até E se você conseguir. quiser, procura também um apoio Procurar do uma psicólogo. ajuda. Não, procurar a psicóloga. Psicóloga. Vou agora falar, né, de fundamental importância até para o início, o meio e depois a grande realização, que é o nascimento daquele bebê. É importante, como o doutor falou, eu gosto muito de uma palavra que chama regulação emocional. Em tudo, durante o percurso, durante o processo, sempre tentar estar regulado emocionalmente, nem muito e nem baixo. Quando a gente mantém um equilíbrio, tanto familiar, o conjugal e ali o contexto todo, o sistema todo, tudo vai dando certo, né, doutor? Tirando os processos que podem acontecer de físico, mas o mental funcionando, ele estando regulado emocionalmente, muita coisa boa acontece. Tem que acreditar, ó, até o ano passado, 8 milhões de bebês pela técnica da fertilização in vitro nasceram no mundo todo. Então tá aí a prova de que dá certo, basta só investir e persistir, né, Bel? Persistir muito. Ó, quero agradecer a presença de vocês, a nossa discussão aqui foi muito boa. Obrigado desde já e a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a você de casa também pela audiência. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. A gente vai ficando por aqui, mas se encontra em breve. Até lá! Vale a pena. Eu tô passando assim.